aqui para criar esta egrégora. Bora botar bom dia, bora movimentar essa energia. Bom dia, bom dia, bom dia. A gente vai continuar hoje falando sobre prosperidade, esse assunto super importante, que não está relacionado só com dinheiro. Bom dia de Natal, bom dia, bom dia. Bom dia de qualquer lugar do mundo. Sintam-se abraçados de Pernambuco, Jaraguá do Sul, enfim, de tantos cantos deste mundo tão lindo. Eu quero que vocês se sintam abraçados. São Paulo, de vários lugares aí. Vamos botando bom dia, vamos trocar esta energia, criar esta egrégora. Cuiabá, olha só, gente, coisa linda. Rio de Janeiro, de tantos lugares do mundo inteiro, a gente está aqui conectado hoje para continuar a falar sobre prosperidade. Vamos botar no bom dia aí que eu vou seguindo o conteúdo, certo? Gente, uma coisa importante, para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Todos os dias eu estou aqui às 6 horas da manhã junto com a Kelly, da Lei da Gratidão. É um prazer, é uma gratidão mesmo enorme estar aqui com vocês. E nós estamos falando da Jornada à Prosperidade. A gente vai, essa semana, terminamos hoje, porque quinta e sexta a gente não vai fazer aqui, mas na segunda-feira nós vamos retomar. Olha, de Moçambique, que show, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta. Já transformei mais de 1.500 vidas aí com o método de técnicas de controle mental, que é o método Lua Ativamente. Este método não só me curou, como já transformou mais de 1.500 pessoas. E eu escrevi o livro Ansiedade Não Mais, guia prático para você ter autocontrole mesmo sendo humano, porque eu controlei a minha ansiedade, controlo todos os dias através dos meus pensamentos e me curei de uma doença crônica, psicossomática, tá? Então, isto é uma das coisas. E também agora estou lançando. Bom dia de Portugal, ó, minha vizinha aqui, tá? Uma coisa que eu estou lançando um outro produto que é o Oráculo de Autocura. Neste oráculo, gente, vem 44 cartas e o livreto que eu trago o quê? Justamente cada carta é uma pequena técnica e prática de nós nos autocurarmos, certo? Então, hoje a gente vai continuar a falar da prosperidade. Quem vem acompanhando aqui nos últimos dias, a gente tem falado do quanto a prosperidade é esse conceito muito mais amplo do que a gente realmente consegue ver. Porque quando a gente fala de prosperidade, nós estamos normalmente relacionando a dinheiro. E o dinheiro, ontem nós vimos que é uma energia neutra, é uma energia que nós temos que estar fazendo com que ele se movimente. E ontem ainda eu falei e vou aprofundar hoje sobre maturidade emocional. Aqui, gente, vamos entender o que é essa maturidade emocional, né? Quando a gente não tem maturidade, bom dia, vão dando bom dia, vão compartilhando essa live para quem vocês acham que faz sentido falar sobre prosperidade, certo? Então, gente, olha só. Quando eu estou falando de maturidade emocional, e principalmente na questão da prosperidade, aqui que a gente tem que ter um certo cuidado, porque a maior parte das pessoas foi ficando adulto, foi, né, a idade chegando, mas não teve maturidade emocional. Porque todos nós, de uma certa forma, nós estamos ainda agindo com a nossa criança ferida nos nossos relacionamentos, nas nossas emoções, no nosso dinheiro. E aqui, quando eu estou falando de prosperidade, eu quero que vocês entendam que se a gente não assumir e formos madura emocionalmente em relação ao nosso dinheiro, em nossa prosperidade, de tudo que a gente quer, nós continuamos a ser crianças, tá? Ontem eu falei sobre ganhar ou criar dinheiro, certo?
E aqui, a primeira coisa que nos traz maturidade emocional, principalmente em relação à minha prosperidade, bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindos, é nós percebermos que se nós somos maduros emocionalmente, inclusive em relação à minha prosperidade, inclusive em relação ao meu dinheiro, eu crio dinheiro. Pensa comigo, quem ganha dinheiro, quem precisa de uma mesada, lembra? Acho que todos nós aqui já passamos pela experiência de ganhar mesada, ou dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, né? E a gente ganha quando a gente não tem condições ainda de conquistar, de criar esse dinheiro. Então, lá quando nós somos pequenos, nós ganhamos o dinheiro, a mesada, enfim, várias outras maneiras de prosperidade, tá? Nós ganhamos presentes, nós ganhamos uma série de coisas. Olha quando a gente é criança, como a gente ganha muito mais presente do que quando a gente é adulto, né? Então, a gente ganha. Agora, quando a gente começa a crescer, e isso tem muito mais a ver com a mentalidade do que necessariamente com a idade, a gente começa a criar, a fabricar outras possibilidades de nós realmente criarmos o nosso dinheiro. E aqui, quando eu falo que muita gente continua imatura, é o que? Eu ainda continuo querendo ganhar. Eu não me acho apta a conquistar, a criar esse dinheiro. E aqui, gente, muito cuidado, tá? Coloca aqui para mim se está fazendo sentido e se de alguma forma, algum momento da sua vida você já se identificou com isso. Eu já me identifiquei muitas vezes, tá? Inclusive quando eu tinha um bom salário, mas eu ainda achava que eu não conseguia criar o meu dinheiro, porque eu não assumia a responsabilidade, tá? Vou dar um exemplo. Quando eu era professora concursada, por mais que eu tinha bastante já condições financeiras, porque eu trabalhava 60 horas, quer dizer, eu trabalhava muito, mas eu não me apropriava daquele valor. E aí isso fazia com que eu estava sempre no cheque especial, eu estava sempre patinando, porque eu achava, olha a imaturidade emocional, gente. Eu achava que o problema de eu não ter dinheiro era por causa do governo, do prefeito, da pessoa que me pagava, e que isto era sempre pouco. Então, o que acontecia? Eu materializava pouco. Eu realmente, por mais que eu trabalhasse muito, eu até não ganhava pouco, mas eu materializava na minha vida pouco. Por quê? Porque inconsciente eu achava que o meu salário, o meu sustento dependia do governo, que era quem me pagava. E eu não assumia essa responsabilidade. Eu era imatura emocionalmente em relação ao meu dinheiro. Quantas vezes a gente permite que nós somos imaturos, principalmente em relação a dinheiro, à prosperidade, em relação quando a gente pensa na política, por exemplo. Ah, eu não tenho tanto dinheiro porque o Brasil está assim. Eu não tenho tanto dinheiro porque é assim, assim, assado. E aí a gente não se apropria desse estado de que eu posso criar mais dinheiro, de que eu sou responsável pela minha prosperidade, de que eu vou agir como uma pessoa madura e vou criar isto, tá? Vou dar um outro exemplo que essa semana ainda estava falando com uma mentorada. Olha só, ganhar na loteria. Por exemplo, quem aqui quer ganhar na loteria? Coloca aqui eu. Bota aí na loteria. Gente, não há problema nenhum de jogar na loteria, querer ganhar na loteria. Não há problema, tá? É um conceito de prosperidade digno, tá? Mas o que que acontece? Se você vai jogar na loteria, querer ganhar na loteria para
Qual é o propósito? Qual é o objetivo disso? É aqui que eu quero que você pense. Tá entendendo que muitas vezes o nosso desejo, ele não vai ao encontro daquela responsabilidade que a gente tem que ter? Gente, isto também, tá? É o que eu vou ensinar na imersão, o que há por trás da lei da vibração, desculpa, da lei da atração, que é aumentar essa nossa vibração. Eu já tive várias mentoradas que ganharam na loteria. E não há problema de querer ganhar na loteria. Qual é o problema? Para que eu quero ganhar na loteria? Aqui a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Se você quer ganhar na loteria para ter uma estabilidade financeira, para não trabalhar nunca mais, enfim, você precisa entender qual é a razão, qual é o motivo, e isso se tornar de uma forma madura, isso se tornar real no plano físico. Agora, olha que interessante, eu vou dar o exemplo desta minha mentorada, que essa semana estava me dizendo que ela queria ganhar na loteria, porque ela queria, olha isso, ela tem uma loja, tá? Que já foi bem melhor, ela tomou aí um grande calote, vamos dizer, e a loja começou a diminuir as vendas, ela realmente teve aí situações de pedir empréstimo e coisa mais. Ok. Hoje, quem está ajudando a loja a voltar é o marido que está injetando dinheiro, certo? Ou ela está esperando ganhar na loteria para poder investir na loja. Olha isso, gente. E eu disse para ela, expliquei para ela o seguinte: quando ela quer que o marido ajude financeiramente, não estou dizendo que não pode, tá? Estou dizendo que enquanto esse mindset ficar ou meu marido vai me ajudar, ou eu vou ter que ganhar na loteria para poder fazer com que a loja se reerga, certo? O que ela está dizendo para o universo como lei universal? Que a loja não se mantém sozinha. Que não é por mérito da própria loja, mérito dela, que esta loja vai se manter e vai ter um rendimento que não precise nem do marido e nem da loteria. Eu entendo, o dinheiro da loteria, não estou dizendo que não é justo ou digno, tá, gente? É, mas olha a mensagem que ela está mandando para o universo, que a loja não vai se manter se não tiver uma interferência externa. E pior, eu disse para ela o seguinte: ela está dizendo para o universo como que a loja vai ter que se reerguer. E não esperando, fazendo as ações e os movimentos com maturidade. Estão percebendo aqui a diferença? Que uma coisa é quando a gente está confiando naquilo e soltando, tá? Isso eu vou falar muito sobre o soltar na imersão, porque é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer com muita maestria, tá? O soltar ele é tão importante quanto o desejar, mas também o que eu preciso entender? Que quando eu estou falando isso para o universo, não sou eu que tenho que dizer para o universo que isso vai acontecer assim, que vai ser através do dinheiro da loteria. Claro, esta é uma das formas que pode ser de injetar dinheiro? Pode, mas não é a única. E ela está vendo como duas opções únicas, ou o dinheiro do marido ou o dinheiro da loteria. Estão entendendo que nós mesmos acabamos sendo imaturos e limitando o universo? O universo, gente, ele tem, tá aí, infinitas possibilidades que muita gente ouve, sabe, mas não entende. E o universo tem infinitas possibilidades. Quantas vezes você já teve uma situação, talvez até mesmo de dinheiro, que tu tinha alguma conta para pagar alguma coisa assim, e nos 45 do segundo tempo parece que surge uma possibilidade que tu não havia pensado. Já aconteceu? Coloca aqui para mim, para a gente trazer esse exemplo, tá? Então, quando a gente age com maturidade emocional em relação ao nosso dinheiro, a gente consegue realmente criar dinheiro, tá?
Outra coisa também muito importante, ainda falando da prosperidade, que tem a ver com a maturidade. Eu ganho X e gasto XYZ. Olha isso, gente, tá? Ah, seja o que Deus quiser. Vou viver como se não houvesse amanhã. E o amanhã chega. Isso também é uma imaturidade emocional em relação a dinheiro. Por quê? Porque eu estou vivendo de uma forma que não condiz com aquilo que eu quero. E aqui também, gente, tem mais uma outra coisa que a gente tem que ter maturidade emocional, que é uma das coisas que nas mentorias eu sempre digo, onde que tu quer chegar? Não só no dinheiro, no profissional, nos relacionamentos, na tua saúde, enfim, a gente cria foco para todas as áreas da vida. Só que quando tu tá almejando, eu quero chegar lá, tu sabe onde que tu quer chegar. Sem o como, quando, de que maneira e de que coisa vai ser, que é o que eu estava falando agora, dando o exemplo, tá? Quando tu começa, vai ser assim, 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 assado, gente, o como pertence ao universo, tá? Porque quando tu foca lá no que tu quer, tu diz para o universo, para Deus, para o Criador, eu quero chegar lá. Tu começa a fazer ações, obviamente eu não estou dizendo para ficar parado, sentado, esperando cair do céu. Não, tá? Tu vai sim fazer ações para isso. E também tu vai soltar. Essa é a receita, tá? Na imersão eu vou explicar exatamente como isso. Mas a receita é o quê? Eu quero chegar lá, eu tenho esse foco, ok? Isso para qualquer área. Eu quero chegar lá. Eu vou fazer pequenas ações, sim, que vão começar essa trajetória, essa caminhada. E eu vou soltar. Esse é o ciclo, este é o segredo, tá? Exatamente isso. É o que eu vou ensinar na prática, na imersão. Tá no link da bio aqui da Lei da Gratidão e no meu, tá? Faça a sua inscrição lá. Agora, o que a gente faz para o universo? A gente começa, como a gente não, primeiro, não delimita onde eu quero chegar, que eu quero chegar lá, a gente vai no passinho de formiguinha, como eu digo. A gente vê amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. E aí tu não tem uma amplitude do todo. E aí o que vai acontecer? Os nossos sonhos, eles vão sendo muito cortados por nós mesmas. Por quê? Porque a gente não vê onde eu quero chegar. E aí, cada dia, eu tenho que estar fazendo um pequeno movimento, um pequeno esforço para aquela coisa acontecer. Só que eu não sei o que é o grande lá. Então, eu começo a pequenas coisas que me tragam essa satisfação imediatamente. Olha o nosso cérebro imediatista. Cada vez nós estamos mais imediatistas. Se a internet, se tu entra aqui nessa live, se tu não, quando tu entra, eu não estou falando uma coisa que te interessa, 2 segundos tu já sai e vai para outra. É assim, né? Por quê? Porque nós temos um excesso de informação chegando para nós, nos nossos 5 sentidos. Então, se no primeiro dos 2 segundos aquilo não me agrada, o que eu já faço? Eu já mudo. Eu já busco um outro prazer, uma outra satisfação de outra forma. E é aqui que a gente tem que estar atento. Por quê? Porque muitas vezes, para eu chegar lá onde eu quero, eu preciso sair desse imediatismo. O imediatismo também é a criança. Vamos pensar na criança no supermercado fazendo birra. Ela quer aquela, o chocolate, bolacha, sei lá, não é? Ela quer aquilo. Ela não consegue, o que ela faz? Birra. E quantas vezes nós fazemos birra para o universo? Ou a gente fica de braço cruzado, esperando que caia do céu. Não vai cair, gente, tá? Mas percebe o ciclo? Eu tenho que saber lá onde eu quero chegar, não em pequenas ações que vão me trazer uma questão imediata, tá? Uma satisfação imediata. Depois, eu tenho que fazer algumas ações dentro do que eu acredito que é para chegar lá, obviamente, a ação é fundamental, e tenho que tirar a ansiedade no soltar.
Esse é o processo. Isso é o que eu vou ensinar passo a passo lá na imersão. Mas o que acontece? A gente age com essa imaturidade. Eu não sei exatamente onde eu quero chegar, então eu vou fazer para amanhã, ou para a semana que vem, ou eu vou fazer para o mês que vem, tá? E aí, sabe o que acontece? É aquela pessoa que vive todo mês tendo que pagar o seu cartão de crédito, por exemplo, e não sabe de onde vai tirar o dinheiro para pagar. Por quê? Porque ela não tem uma visão do todo. Ela está vivendo cada dia de uma forma que no outro mês ela não sabe da onde que ela vai. Obviamente, eu estou dizendo que ela pode criar, mas a maior parte das pessoas que está vivendo com essa mentalidade ainda de imediatista, de para amanhã, para a semana que vem, não está madura emocionalmente para criar. Ela ainda está esperando o grande milagre, tá? E eu acredito muito em milagres do universo, gente, sério. Eu já tive muitas experiências milagrosas. Meus mentorados já me falaram de inúmeras experiências milagrosas, certo? Mas por quê? Porque você manifesta conscientemente, não só porque o milagre aconteceu, mas porque você foi um co-criador, aquele instrumento para manifestar aquele milagre. Você tem essa habilidade. E quando você coloca em prática, por isso que a gente vai fazer aí o que há por trás da lei da atração, quando você coloca isso em prática, você está sendo maduro emocionalmente, tá? Repito, não tem problema de querer jogar na loteria e ganhar na loteria, mas o que tu vai fazer com isso? Inclusive, existe um estudo, vocês talvez já devem ter visto, coloca aqui se vocês já ouviram falar, que a maior parte das pessoas que ganha na loteria, alguns anos depois está pobre de novo, talvez até mais pobre de maré do que estava antes. Por que isso acontece? Já pararam para pensar? Isso acontece principalmente porque a pessoa não mudou o mindset. Então, ela teve milhões, milhões e milhões e milhões de reais ou de euros, não sei se ela ganhou, né, onde ela ganhou. Ela pode ter ganho em reais, euros, dólares, não importa. Mas esse dinheiro não fica. E por que que não fica? Porque não houve mudança de mindset. Ela continua achando que aquilo que ela ganhou, ela também vai perder, tá? Ontem nós falamos muito sobre isso aqui na live, né? O que a gente diz que a gente ganha, a gente perde. Por isso que eu disse, muda a fala do teu diálogo interno. Tu não ganha dinheiro, tu cria dinheiro. E aí tu começa a assumir essa maturidade emocional, principalmente em relação ao teu dinheiro e à tua prosperidade, certo? Então, porque é muito comum que a gente não tem. Olha, os comentários estavam lá para baixo para mim, gente. Me digam aqui se está tudo certo, se está tudo bem, por favor, porque eles travaram. E me digam aqui se tiver perguntas, coloca nesse pontinho de interrogação, por favor, tá? Porque ele estava travado para mim. Salão Deila Aires está assim, vida parada demais. Gente, olha só, pode ser uma série de coisas. A estagnação, que ela está dizendo aqui, tá? Obrigada por compartilhar isso. A estagnação também tem a ver com a nossa energia, certo? A estagnação de não atrair, é isso aí que eu vou ensinar lá na imersão, tá, gente? O que há por trás da lei da atração. Por que que tem gente que consegue atrair o que quer e tem gente que não consegue? Justamente porque o seu mindset, a sua energia que está estagnada, tá? Então, a gente precisa mudar isso. Como? Com maturidade emocional. Outra coisa, vamos pegar o exemplo do salão, ou que nem eu contei da loja da minha mentorada, né? Muitas vezes a gente pensa, estou ouvindo tudo, identificando-me em suas palavras. Que bom, Carol, que bom que está fazendo sentido. E olha, gente, vão colocando aqui se tem perguntas, tá? Porque eu, por muito tempo, eu também fui criança emocionalmente em relação ao meu dinheiro.
E aí, gente, quais foram as crenças que eu tive que trabalhar isso muito? Gente, olha só como é louco, tá? Eu vou dar alguns exemplos de crenças que eu já me libertei, certo? Até mesmo quando eu estava num relacionamento, tá, com meu ex-marido, enfim. E olha que com meu ex-marido eu tive que trabalhar e criar meus 2 filhos sozinha quando eu pedi o divórcio, certo? Eu passei anos mesmo, mais de 20 anos, tá, com questões na justiça por causa de pensão alimentícia, que ele não me ajudava financeiramente com o mínimo que ele deveria. E aí eu fui tentar entender que quando eu estava num relacionamento amoroso, olha como não é só prosperidade, dinheiro, tá? Quando eu estava num relacionamento amoroso, o que que eu fazia com o relacionamento? Eu me sentia segura, normalmente segura, de segurança mesmo. Não só financeira, porque eu bancava no mínimo a metade das coisas que eu tinha que bancar. Só que o que que acontecia? Eu mesmo bancando, eu me sentia segura. O que acontecia com os meus rendimentos? Caíam muito. E por que que caíam? Até eu ter essa consciência e modificar isso. Caíam por quê? Porque como eu estava segura, caso eu estivesse, como eu fiquei praticamente 20 anos criando os meus filhos sozinha, tá? E tendo que criar dinheiro, mesmo que eu não tinha maturidade ainda, que ele entrava e saía, porque eu achava que o problema era o governo, porque eu achava que eu que não ganhava bem. O que acontecia quando eu estava me relacionando? Praticamente todas as vezes eu ganhava menos dinheiro. E por que eu ganhava menos dinheiro? Porque eu relaxava e me sentia segura. Olha isso, tá? Aí eu dei o exemplo era uma crença super inconsciente que eu tive que reprogramar em mim. Quando caiu essa ficha, mais uma vez eu disse, tá vendo, Luciana? Era a minha Lucianinha lá, a minha criança, que queria se sentir segura. E quando eu me sentia segura, eu relaxava tanto e eu sabia que eu tinha com quem contar, que eu realmente baixava o meu rendimento. Olha que louco isso, gente, tá? Isso aconteceu muito tempo da minha vida, anos da minha vida, que eu não me dava conta. Até que eu reprogramei isso para que hoje eu possa ter um relacionamento, me sentir segura sem baixar o meu rendimento, certo? Porque antes, cada vez que eu me relacionava, estava com alguém, né, assim, realmente como parceiro, o que acontecia? Eu começava a ganhar pouco. Meus negócios iam muito mal. Por quê? Porque eu tinha aquela coisa da minha criança. Eu já estou segura. Se precisar, eu posso recorrer, que nem a minha mentorada disse, ao meu marido, e eu não vou ter problema. Ó, a Kelly botou, eu passei por isso, amiga. Gente, são tantas crenças do nosso inconsciente que quando cai essa ficha que a gente pode reprogramar, é ouro. E tu para de fazer isso. E aí, tá, o que que aconteceu? Na verdade, o que que a Luciana teve que fazer? Ótimo, estou curada, perfeito. Eu também, porque veio para a consciência, tá? O que vem para a consciência, a gente pode aí reprogramar. Mas enquanto a gente está tendo esse tipo de atitude, o que que a gente está fazendo? Sendo criança emocionalmente, principalmente em relação ao nosso dinheiro. E a gente não percebe, gente, isso. Quando eu estou dizendo que nós somos crianças em relação à nossa prosperidade, é essa questão de que a coisa está ali tão na cara, mas eu não consigo ver. Aí, desculpa, eu não me lembro aqui o nome do salão, colocou, né? Está estagnado. Mais uma vez, eu vou repetir, já falei isso em todas as lives. Como que a gente percebe que tem alguma coisa errada que precisa ser reprogramado? Dentro do meu resultado, tá? Então, meu salão está estagnado, a minha saúde está debilitada, isso também é sinal que eu não estou sendo próspera. Os meus relacionamentos estão ruins, também não estou tendo prosperidade. Então, gente, é o assumir a responsabilidade que você menciona, exatamente. Autorresponsabilidade, tá, gente? Essa é uma carta que tem lá no oráculo de autocura e que eu vou bater sempre. Porque quando você assume a responsabilidade da sua criança,
da sua vibração, que é o que eu vou falar lá na imersão, gente. Meu Deus, estou assim, mas a partir de agora já mudei, vou reprogramar minha mente. Gratidão, gratidão por esse depoimento aqui, tá? E é isso aí, gente. Eu tô aqui, a minha missão, a missão da Kelly é despertar. Por quê? Porque quando a gente assume essa autorresponsabilidade, eu falava que é inclusive uma das cartas lá do oráculo, né, e que tem treino para isso, tem prática para isso, o que a gente está fazendo? A gente está criando a realidade que a gente quer, ou a gente está criando um monte de porqueira na nossa vida que a gente não quer. Só que não adianta eu ser criança e ficar dizendo, ai, porque é a crise, porque é o real, porque é o governo, porque é o meu marido, porque é as coisas. Gente, é o que é. Como aqui em Portugal tem uma. Eu ensino na minha mentoria uma frase: tudo é como deve ser, apenas é, quando não tem remédio. E aí a gente trabalha a aceitação. Enfim, estou trazendo isso meio de forma sem explicar o contexto, tá? E aqui em Portugal tem uma frase que eles usam muito, que eu gosto, que eles dizem assim: é o que é. O português diz muito isso, é o que é. Adoro essa frase, tá? Só que é o que é, e o que eu faço com esse é o que é? É aí que tá. Porque uma coisa é o que é, e eu me conformar e ficar parada, sentada, esperando que um raio divino caia. E aí eu pegar esse é o que é e eu olhar para ele e pensar quais são as soluções que eu posso fazer a partir do é o que é. Estão entendendo a diferença? Aí entra a autorresponsabilidade. O é o que é, ou tudo é como deve ser, sem ação, sem energia, sem elevar a minha vibração para conseguir o que eu quero, é irresponsabilidade, é imaturidade. Agora, quando é o que é, beleza, o que eu posso fazer aqui? Qual é a minha responsabilidade aqui? Aí a coisa modifica, porque eu vou tomar ação. Nem que seja começar a focar no que eu quero, a ver quais são as ações que eu posso fazer para isso. Aí as coisas começam a se modificar, tá? Então, gente, muito cuidado. Mas também, ó, entrei agora pela primeira vez. Bom dia, interessante o que estão a falar. Como fazemos para mudar algo que está estagnado? Eu falei sobre isso antes, tá? Que pode ser as nossas crenças limitantes, pode ser a nossa falta de autorresponsabilidade, pode ser a nossa imaturidade emocional, pode ser uma série de coisas, tá, gente? Estagnação, com certeza, no nosso cérebro, tá? Falando como treinadora mental, nós estamos agindo com a nossa amígdala cerebelar, que é a nossa parte do cérebro que reage. Ou a gente ataca ou a gente foge. A estagnação não deixa de ser o quê? Fuga. Eu não sei o que fazer, então eu tô estagnada, tá? Agora, as técnicas de controle mental vão fazer o quê? Tu parar de agir com essa região do teu cérebro, que é a amígdala cerebelar, e começar a agir com essa região aqui, córtex pré-frontal. Aqui tu pensa, aqui tu raciocina, aqui tu vai para soluções. É que nem eu disse, é o que é, mas quais são as soluções que eu vou começar a praticar? Aí tu começa a trazer o que tu quer para tua vida. Então, quando eu saio da minha amígdala, tá? Amígdala cerebelar, que é o quê? É a parte que eu tô ali só vendo perigo, perigo, perigo. E eu faço o quê? Eu vou para o ataque ou eu fujo. E normalmente é a sensação de estagnação, tu tá paralisada, tu tá fugindo, tá? Então, por isso que eu tô dizendo que as técnicas são tão importantes, é o que eu vou falar lá na imersão, tá? Vou trazer para imersão, é desativar essa amígdala cerebelar e ativar essa região aqui. Aqui eu tomo decisões assertivas, aqui eu consigo ver hoje o que eu posso fazer e agir de uma forma diferente. Não ficar esperando o milagre lá, como a criança que eu disse, tá? Então, muito cuidado, gente, porque muitas vezes a gente está nisso e não se dá conta. Outra coisa que pode ser a estagnação, as nossas crenças. Eu contei aqui agora há pouco o exemplo que tinha a ver
inclusive o meu dinheiro, com meus relacionamentos amorosos. Por quê? Porque quando eu me separei, os meus filhos eram pequenos, muito pequenos, eu passei anos tendo que trabalhar como uma condenada, praticamente. E aí nunca tinha dinheiro. Por que que não sobrava dinheiro? Porque também, né, dentro das minhas crenças estava que eu tinha que me esforçar muito para dar o melhor para os meus filhos, certo? Eu tinha que fazer tudo sozinha. E isto fez com que por muito tempo eu não conseguisse nem me relacionar amorosamente como eu gostaria. Ou eu ia também trazendo outra cocriação aí, que é o quê? Quando o meu relacionamento estava bem, eu me sentia completamente segura, a minha criança dizia: relaxa então, porque se tu precisar, tu tem a quem recorrer que vai te emprestar, enfim, né? Olha isso, gente. Então, são muitas coisas que têm a ver com a estagnação, mas é a crenças, ou melhor, são crenças, são agir com a amígdala. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: a grande parte da humanidade que ainda não sabe treinar o seu cérebro está agindo com a amígdala, tá? E depois que você começa a ter essa consciência, que nem eu disse, eu já transformei aí mais de 1.500 vidas, mas eu tô agindo com a amígdala de vez em quando, que eu pratico todo momento, que eu tô muito consciente do que eu tô pensando e do que eu tô sentindo. Mas, de vez em quando, eu tô na amígdala. E aí, em segundos, para, Luciana, para, para. Uso uma frase para interromper, coloco uma outra informação no meu cérebro, que vou descarregar uma outra química no meu corpo e que eu vou vibrar outra coisa. E, obviamente, receber noutra frequência. Porque se a gente deixar, se a gente não está no orar e vigiar, como eu digo muito, o que a tua amígdala faz? O que o teu cérebro faz? Que tu esteja em constante reação. Eu ataco ou eu fujo. É isso, gente. Isso é mundo. Desde que o mundo é mundo, a humanidade é assim. Pensa no nosso ancestral. Não era uma situação, talvez assim, ele tinha que ir lá caçar, certo? Via um urso. O que ele faz? Ou ele corre, certo? Ou ele ataca se ele tem uma lança, uma arma, uma pedra, sei lá, alguma coisa para se defender. Hoje nós fizemos isso com o WhatsApp. Não é mais um urso que aparece na nossa frente. É um WhatsApp, é um e-mail que está ali. E aí o que a gente faz? Dependendo quem é, a gente ataca. Dependendo se é o nosso chefe, normalmente, a gente foge, tá? Então, estão entendendo que as coisas não mudaram muito nesse sentido. O que mudou? Que hoje nós temos a neurociência, a física quântica e que nos trazem técnicas que são simples, que vão nos trazer consciência e que a gente pode transformar isso tudo e assumir essa maturidade emocional que eu estou falando, que serve tanto para o meu dinheiro, como é que eu olho para o meu dinheiro, quanto serve para todas as áreas da minha vida. Serve para como eu me relaciono, não só na questão amorosa, mas com os meus familiares, com os meus colegas, como eu me relaciono comigo mesma, gente. Olha como a gente tem que aprender como se relacionar consigo. Gente, a maior parte das pessoas não sabe se relacionar consigo mesmo, tá? E aí depois ficam, ai, porque eu sou muito prestativa, as pessoas me fazem de otária. Por que me fazem de otária? Porque eu não sei dar limite, porque eu não sei dizer não, porque eu digo não para o outro, ou melhor, sim para o outro e não para mim. Estão entendendo quantas coisas estão envolvidas? E isso é a grande lindeza do autoconhecimento. Gente, eu fico fascinada com isso, tá? Porque quando tu começa a te autoconhecer, quando tu começa a ter domínio disso, tu não só é parada de ser feita de besta, como eu digo, mas tu começa a ser feliz, tu começa a ter uma vida leve, tu começa a ter significado na vida. Quantas pessoas eu atendo todos os dias ou que me mandam mensagem que dizem assim: ai, parece que a vida não tem sentido, não tem significado. Gente, a gente está aqui para viver em abundância, não para ter vida só, para ter vida em abundância. E a abundância é isso, é ter sentido, é ter significado nessa vida, é estar fazendo uma diferença, tem um propósito na nossa vida, tá? E isso dá uma química que tu pode
tomar quantos remédios forem necessários, nunca tu vai sentir uma coisa tão maravilhosa. E é isso que eu estou dizendo para vocês que é possível. Quando a gente controla o nosso cérebro, isto é possível. Em todas as áreas, com prosperidade em todas as áreas. E é isso que a gente tem que fazer, tá? Gente, podem ficar 3 minutos aqui comigo para fazer uma breve meditação. Bora? Lembrando que todos os dias, tá? A partir de segunda-feira, a gente está aqui às 6 horas. A gente vai continuar falando sobre prosperidade, porque esse assunto é super importante, certo? Mas eu vou convidar vocês agora para a gente fazer uma breve meditação aqui. Lembrando, lá no link da bio tem tanto sobre a imersão, tá? Vem aprender na prática como fazer isso que eu estou falando, certo? Como controlamos nosso cérebro. Vem para a imersão, Eunice. É lá o que eu vou explicar exatamente técnica. Lá eu vou trazer técnica, tá? Com apostila, com meditação, com prática. A gente vai ficar 3 horas na imersão aprendendo sobre isto, ok? Então vamos lá. Quem puder fechar os olhos, quem não estiver dirigindo, fazendo alguma coisa assim, convido a fazer essa breve meditação, tá? Então vamos lá. Então fecha os olhos, começa a respirar lento e profundo. Deixa o ar entrar e sair o mais lento que você conseguir. Conecta a tua atenção agora no centro do teu coração. Imagina uma luz, veja que cor tem essa luz para você. E todos os pensamentos que estiverem na sua mente, imagina que as nuvens, assim como são levadas pelo vento, estão sendo levadas nesses pensamentos sem se identificar neles. Não pense quais são, simplesmente deixem ser levados como nuvens. E foca sua atenção no seu coração, no seu peito. E esta luz que está intensa no seu peito, te liga agora lá no centro da Terra e lá no alto, na 12ª dimensão, onde está o Criador, Criadora de tudo que é. Respira lento e profundo. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é, com seu infinito amor, misericórdia, compaixão, retire de cada um de nós todas as limitações que nos impedem de ser prósperas, de ser abundantes, de sentir esta prosperidade e abundância agora na nossa vida. Que tudo isso seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sinta sair toda essa densidade, indo lá para o alto agora, para a luz de Deus. Está feito, está feito, está feito. Vai sentindo o seu corpo mais leve, mais tranquilo. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é recomendado que coloque em cada um de nós, em cada nível de crença, em cada área da nossa vida, no nosso DNA, nas nossas células, a definição mais elevada de prosperidade. Que é possível, seguro e permitido nós sermos prósperos, sem qualquer medo ou limitação, com graça e leveza para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina uma luz dourada entrando no topo da sua cabeça, passando por cada um dos seus chakras, vibrando essa luz dourada agora no seu corpo, trazendo esta nova configuração. Respira, sinta essa luz dourada inundando todo o seu ser. Está feito, está feito, está feito. Respira lento e profundo. Quando quiser, vai voltando, abrindo seus olhos, me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo. E eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estão aqui, tá? Eu vou tentar, tô fazendo uma experiência de gravar aqui no Zoom, eu não tô olhando para o Zoom, tá? Eu pretendo colocar depois no meu YouTube, @luativamente, essas lives, tá?
porque muitas pessoas às vezes entraram depois e querem pegar o início ou querem compartilhar com alguém porque foram tocadas com alguma coisa. Então, a princípio, eu estou tentando colocar lá no meu YouTube, mesmo que eu não esteja olhando diretamente para a câmera, tá? Mas é esta a ideia, tá bom? Gente, amanhã e sexta não vai ter live aqui às 6 da manhã, tá? Eu vou fazer só lá no meu Instagram amanhã e no Insight Timer, mas segunda-feira nós voltamos. Estou muito grata e relaxada. Obrigada por dividir seu conhecimento. Eu que sou grata, Carol. Obrigada, tá? Gente, me sigam lá, certo? @luativamente. Lá também tem muito conteúdo. Amanhã a live é onde? 9h30, 6h30 do Brasil, 9h30 de Portugal. Vai ser no meu Instagram, @luativamente, e no Insight Timer. É um aplicativo de meditação que eu sou professora também, tá? Gratidão, gratidão, gente. Me sigam lá, se inscrevam na imersão. Vai ser dia 3 de abril, vai estar incrível e a gente vai ter prática, tá? Aqui eu não consigo trazer as práticas, mas lá sim, certo? E segunda-feira, às 6 horas da manhã, espero todos vocês aqui novamente para a gente continuar a falar de prosperidade, de técnicas de controle mental, de mudar essa energia, a nossa vibração, certo? Porque nós somos esses co-criadores, gente, tá? Então, vamos viver cada vez mais assim, tá bom? Beijo no coração de cada um excelente dia para cada um de nós. Vamos fazer esse dia com maturidade emocional ser fantástico. Independente do que acontecer, nós temos esse poder, tá bom? Gratidão, beijos e até mais. O que acontecer, nós